E aí, moçada, tudo bem com vocês? Estudando bastante? Prontos para a gente seguir mais uma aula? Hoje nós vamos trabalhar ali, finalzinho da termodinâmica, máquinas térmicas, máquinas frigoríficas e segunda lei da termodinâmica. Vamos comigo? Primeira coisa que eu quero que você fique atento para esse conteúdo que a gente vai começar na aula de hoje é para a nomenclatura utilizada. A nomenclatura que eu vou utilizar é a seguinte: máquinas térmicas, um termo geral que se subdivide em motor térmico e refrigerador térmico. Porém, dependendo do livro que você for estudar e, consequentemente, da prova que você for fazer, pode ser utilizado máquina térmica como sinônimo de motor térmico e máquina frigorífica como sinônimo de refrigerador térmico. Então, cuidado para não se confundir por causa dessa diferença de nomenclatura. Tá ok? Então, vamos embora começar? Máquina térmica pode ser, então, para o que eu vou falar aqui, um motor térmico e depois que eu vou falar um refrigerador térmico. Então, veja, um motor térmico. Nós temos isso no nosso cotidiano bastante. Um motor térmico, por exemplo, é o motor de uma locomotiva, o motor de um automóvel, né, um motor a explosão. Quer dizer, isso aqui está muito presente no nosso dia a dia. De maneira esquemática, para um motor térmico funcionar, a gente vai ter uma região, uma temperatura mais alta, que é chamada de fonte quente, e uma temperatura mais baixa, chamada de fonte fria. Como você sabe muito bem, o calor ele flui espontaneamente da temperatura maior para menor. Então, da fonte quente para a fonte fria. E aí, o nosso motor térmico entra no meio desse processo e retira energia na forma de trabalho. Ou seja, o calor está fluindo espontaneamente do quente para o frio, o nosso motor térmico ele entra tirando energia na forma de trabalho. Léo, mas isso está muito abstrato. Vamos tentar colocar isso de uma maneira mais concreta? Imagina o motor de um automóvel. Na hora que acontece a queima do combustível, a explosão do combustível, a temperatura ali dentro fica muito alta, ali dentro do cilindro do motor. Então aquilo ali seria a fonte quente. Enquanto que a temperatura externa, a temperatura ambiente, é bem mais baixa. Seria a fonte fria. Então o calor ele vai fluir espontaneamente dali de dentro para a região externa. E aí, o que é que o motor do carro faz? Ele utiliza parte dessa energia para realizar trabalho, para mover o motor e, consequentemente, mover o automóvel. Então, para evitar ficar decorando fórmulas, eu acho que é muito mais interessante você entender esse esquema. Porque a partir dele, a gente vai desenvolver toda a parte matemática, tanto aqui no motor térmico, quanto lá no refrigerador, que vai ter um esquema semelhante. Vamos continuar? Então vem cá. O trabalho realizado pelo motor é a quantidade de calor que vem da fonte quente menos a quantidade de calor que vai para a fonte fria. Léo, de onde você tirou isso? Tirei da lei mais importante da física, que é a lei da conservação da energia. Veja bem, suponha que essa quantidade de calor Q1 que está saindo da fonte quente fosse 100 joules. E que o trabalho, que foi a energia retirada pelo motor, fosse 80 joules. A quantidade de calor que seria rejeitada para a fonte fria seria de 20 joules. Veja, 100 é igual a 80 mais 20. Ou, se você preferir, 80 igual a 100 menos 20, que é o que está escrito aqui. Então, não tem que ficar decorando isso. Por isso que eu te falei, mais importante é você entender esse esquema, essa lógica do fluxo de energia, que aí você resolve as questões tranquilamente. Beleza? Então, isso daqui está pautado na lei da conservação da energia. Vamos continuar?
Se a gente pensa então no motor térmico de uma maneira geral, né, um motor de qualquer sistema desses aqui, a ideia é, a partir de calor, produzir movimento. Então, fisicamente analisando, a gente pode dizer que em um motor térmico nós temos a conversão de calor em trabalho, a transformação de calor em trabalho. Conceitualmente, é o que está por trás do funcionamento dos motores térmicos. Ok? Vamos para o próximo, então? Agora, a análise matemática desses motores. Definimos o rendimento, não só de um motor térmico, mas o rendimento de uma maneira geral, como sendo a razão entre a parte útil e o total. Então, aqui no caso do motor térmico, vai ser energia útil sobre energia total. Pois bem, lembra lá daquelas três quantidades? Calor da fonte quente, calor da fonte fria e trabalho? Qual dessas três é a energia útil? É o trabalho, porque essa é a energia que vai para o motor efetivamente. E quem é a total? É a quantidade de calor da fonte quente, pois o calor está vindo de lá. Então, se eu escrevo que o rendimento é o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, na verdade, o que eu estou dizendo é a mesma coisa que está aqui, que o rendimento é o útil sobre o total. Ou seja, apenas uma interpretação baseada naquele esqueminha que a gente viu agora há pouco. Bom, mas nós podemos desenvolver isso aqui um pouquinho mais, nós podemos fazer uma matemática. Esse trabalho, né, a quantidade da quente menos da fria, se você substituir, vai ficar quantidade de calor da quente menos da fria sobre a quantidade de calor da quente. Dividindo em duas frações, você vai chegar nisso aqui. Que o rendimento de um motor térmico é 1 menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente. Repara que essa última expressão ela evidencia uma coisa que todo mundo sabe. Rendimento sempre é menor do que 1. Porque não é possível que o útil seja maior que o total. Então, aqui você consegue ver isso nitidamente. É 1 menos alguma coisa. Então vai dar um valor menor do que 1. Outro detalhe importante a ser destacado é que rendimento é uma grandeza adimensional. Adimensional, não tem unidade. Calor, trabalho, são formas de energia, tem unidade de energia. No sistema internacional seria joules, poderíamos também usar calorias, quilowatts-hora e etc. Mas quando você divide um pelo outro, a unidade no numerador e do denominador ela se cancela. E, portanto, o resultado final não tem unidade, é adimensional. Você já deve ter visto que o rendimento costuma ser expresso na forma de porcentagem. Beleza, mas isso não é unidade de medida. Se eu falo rendimento é igual a 80%, 80% é o mesmo que 0,8, é o mesmo que 80 sobre 100, 8 sobre 10, 4 sobre 5, mas não é uma unidade, é só o valor expresso na forma percentual. Tá? Então, rendimento nunca é maior do que 1 e não tem unidade, ou seja, é adimensional. Beleza? Então, vamos agora para o refrigerador térmico. Se você pensar bem, a ideia do refrigerador térmico é basicamente o contrário da do motor térmico. Pensa comigo um aparelho de ar-condicionado. Esse aparelho de ar-condicionado ele visa resfriar lá o ambiente, seu quarto, por exemplo. Então a função do aparelho é tirar calor do seu quarto para fora. Tirar calor do seu quarto que está uma temperatura mais baixa e mandar para o ambiente externo que está numa temperatura mais alta. Ou seja, tirar calor de um ambiente frio e jogar num ambiente quente. Mas aí você deve estar se perguntando,
Léo, você falou agorinha que o calor vai do quente para o frio. Sim, espontaneamente o calor vai do quente para o frio. Mas de maneira forçada é possível fazer com que ele vá do frio para o quente. E é aí onde entra o refrigerador. A diferença fundamental entre o motor térmico que a gente viu agorinha e o refrigerador é que o motor térmico ele extrai energia do sistema. Lembra que ele tira a energia na forma de trabalho? O refrigerador tem que fazer o contrário. Para forçar um fluxo de calor do frio para o quente, que não é espontâneo, o refrigerador tem que introduzir energia no sistema na forma de trabalho. Por isso que o refrigerador ele tem uma fonte de alimentação externa. Ele não é alimentado pelo calor. Então, por exemplo, um ar-condicionado, a sua fonte de alimentação não é a energia elétrica? Então ele tem uma alimentação externa que permite que ele realize um trabalho e por meio desse trabalho ele força a passagem do calor do ambiente frio para o ambiente quente, já que esse fluxo é não espontâneo. Então repara bem, motor térmico, calor vai do quente para o frio. Refrigerador, calor vai do frio para o quente. Motor térmico, retira energia na forma de trabalho. Refrigerador, introduz energia na forma de trabalho. Motor térmico, o fluxo de energia é espontâneo. Refrigerador térmico, o fluxo de energia é forçado. Beleza? E como que esse refrigerador faz essa troca de calor pensando na prática? O refrigerador tem um compressor e tem um estrangulamento. Qual que é a ideia? Lá dentro do seu refrigerador, do seu ar-condicionado, tem um gás que circula. Tanto é que quando esse gás vaza, o aparelho para de funcionar. Não sei se já aconteceu isso com você. Então, imagina que aqui ó, o ambiente quente é o externo. Vamos pensar numa geladeira. O ambiente quente é o externo, aquela grade que fica atrás da geladeira. E o ambiente quente é o interno, né, o congelador dela. Aquela grade é o condensador da geladeira, por onde você vai jogar calor para fora. E na parte interna, o evaporador da geladeira vai tirar calor do ambiente interno. Como que se faz isso? Pela circulação de um gás. Quando esse gás passa pelo compressor, o compressor comprime esse gás rapidamente. Uma compressão muito rápida, processo muito rápido é um processo adiabático, lembra? Comprime o gás rapidamente e isso faz com que a sua temperatura se eleve. E aí esse gás passa então no condensador a uma temperatura alta e por isso ele libera calor para o ambiente. Quando esse gás retorna, ele vai passar por um estrangulamento, que é uma válvula que vai gerar uma expansão brusca desse gás, uma expansão adiabática. Quando ele se expande bruscamente, ele se resfria. Então ele circula no ambiente interno a uma temperatura bem baixa. Isso permite que ele roube calor do ambiente interno. Aí ele é comprimido, esquenta, circula no ambiente externo, quente, libera calor. É expandido, esfria, circula no ambiente interno frio, absorve calor. É comprimido, esquenta, circula no ambiente externo quente, libera calor. É expandido, esfria, circula no ambiente frio, no ambiente interno frio, absorve calor. Deu para entender a lógica? Então essa circulação desse gás está sempre tirando calor de dentro e jogando calor para fora. Só que para comprimi-lo e para expandi-lo, você precisa de um motor, que é aquela realização de trabalho proveniente de uma fonte de alimentação externa, que no caso do nosso dia a dia é a energia elétrica. Beleza? Vamos para a parte matemática aqui do refrigerador. Aí agora não vamos mais falar de rendimento, mas sim de eficiência, que é definida como sendo a quantidade de calor da fonte fria, quer dizer, quanto de calor ele tira lá de dentro,
dividido pelo trabalho que ele tem que realizar para fazer essa operação. Quer dizer, quanto mais calor ele tirar de dentro, mais eficiente será. Quanto menos trabalho tiver que fazer para retirar calor de dentro, mais eficiente ele será. Lembrando que a quantidade de calor que é jogada na fonte quente é a quantidade de calor que é tirada da fonte fria, mais o trabalho que é introduzido. Novamente eu insisto, isso aqui, moçada, é lei da conservação da energia. Ele tirou o calor do frio, introduzindo energia na forma de trabalho. Então eu somo essas duas para ter o calor que ele joga no quente. Ok? Então, motor térmico, refrigerador. Segunda lei da termodinâmica. Nós podemos enunciar a segunda lei da termodinâmica de várias maneiras. Eu coloquei aqui dois enunciados muito famosos. Começando pelo enunciado de Rudolf Clausius. O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. Você já sabia disso. Quando a gente fala de calor desde as primeiras aulas de termologia, a gente fala que o calor é uma transferência de energia que ocorre espontaneamente da temperatura maior para menor. Como nós vimos hoje. Motor térmico. O calor está indo da fonte quente para a fonte fria. Espontâneo. Refrigerador. O calor vai passar do frio para o quente. Não espontâneo. É o enunciado de Clausius. Enunciado de Kelvin Planck. É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. O calor vai passar do quente para o frio, espontaneamente, Do quente para o frio. A máquina tira para virar trabalho. Ela nunca vai conseguir tirar todo esse calor para virar trabalho. Por quê? Se fosse possível tirar todo o calor que vem da fonte quente e transformar em trabalho, não iria nada de calor para a fonte fria. Mas pensa comigo, eu só posso falar em calor se eu tiver uma fonte quente e uma fonte fria. Se eu não tiver duas temperaturas diferentes, não existe fluxo de calor. Então, nunca vai ser possível pegar todo o calor que vem da quente e usar na forma de trabalho. Ou seja, nunca vai dar para não ser rejeitado nada de calor para a fonte fria. Isso sempre vai ter que acontecer. Em outras palavras, o enunciado de Kelvin Planck nos diz que o rendimento de uma máquina térmica, de um motor térmico, nunca será de 100%. Quer dizer, eu posso falar que isso aqui também é o enunciado da segunda lei da termodinâmica, que representa o princípio da degradação da energia. Muita atenção, gente. Degradação da energia não quer dizer que a energia some. Quer dizer que a energia útil diminui. Léo, como assim? Imagina que no seu motor térmico venha 100 joules da fonte quente, o motor use 80 joules para realizar trabalho. 20 joules irão para a fonte fria. Então veja, 100 igual 80 mais 20. A energia se conservou, não sumiu energia. Mas, de um total de 100, apenas 80 foi utilizado, foi aproveitado. Esse 20, que foi para a fonte fria, é energia que não sumiu, mas que não foi utilizada. É energia não útil, é energia degradada. Então, gente, muita atenção. Lembra da primeira lei da termodinâmica que a gente viu em outras aulas? Primeira lei da termodinâmica é uma reafirmação do princípio da conservação da energia. E a segunda lei da termodinâmica, da degradação da energia. Mas uma não vai contra a outra. Tá? Não são ideias antagônicas. Beleza? Próximo passo agora, pegar tudo isso aqui, colocar em exercício. Tchau, tchau. Vamos lá começar os exercícios? Olha só, moçada, para esse conteúdo da aula de hoje, tem caído ultimamente mais questões de teoria do que questões de cálculo. Eu vou fazer também questões de cálculo, mas especificamente nessa parte, a abordagem ultimamente está mais relacionada
a parte conceitual. Não deixe de estudar isso. Vamos começar? Primeiro, uma questão bem simples. Uma máquina térmica recebe da fonte quente 100 calorias e transfere para a fonte fria 70 calorias. O rendimento dessa máquina será... Olha só, em primeiro lugar, aquele detalhe que eu te falei da nomenclatura. Calor está indo do quente para o frio, não é? Ele pede rendimento. Eu chamei isso na aula de motor térmico. Aqui ele está chamando máquina térmica. Não tem problema. Então só quero te lembrar, mais uma vez. Eu usei a seguinte ideia. Máquina térmica é o nome geral, que se subdivide em motor térmico e refrigerador térmico. Entretanto, tem alguns autores, como o que elaborou essa questão, que usa máquina térmica como sendo motor térmico e máquina frigorífica como sendo refrigerador térmico. Tá? Cuidado, é só não confundir. Muito bem, ele está pedindo um rendimento. Aí a gente viu na aula que é fácil de calcular, tá lá. Agora atenção, uma dúvida que eu sempre ouço em sala de aula. Os alunos falam assim, Léo, eu sempre confundo quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo. Se é o da fria sobre o da quente sobre o da fria. Vou te mostrar que não tem risco de errar. Se você se confundir e trocar, olha o que vai acontecer. Se você colocar o da quente pelo da fria, essa fração vai dar maior do que 1. 1 menos algo maior do que 1 vai dar negativo. Na hora você vai perceber que você errou. Entendeu? Se na hora você se confundir e colocar a fração aqui ao contrário, o seu resultado final dará negativo. Aí é só você refazer, desinvertendo que você vai acertar. Acabou. Não tem jeito de errar. Eu pus essa questão só para enfatizar esse fato. Então vamos lá. Ó. 70 da fria, 100 da quente. 70 sobre 100 é 0,3. 1 menos 70 sobre 100 é 0,7, desculpa. 1 menos 0,7 é 0,3, que é a mesma coisa que 30%. Então presta atenção. Esse motor térmico aproveita, utiliza 30% da energia que ele tem disponível. Isso quer dizer que os outros 70% ele não aproveita. Ou seja, esses outros 70% são energia degradada. Mais uma vez eu insisto, dizer que a energia se degradou não é que a energia sumiu, desapareceu, mas que essa energia não foi aproveitada. Ou seja, ela é energia não útil para esta máquina aqui. Então, mais uma vez eu insisto. Segunda lei da termodinâmica, degradação da energia. Primeira lei da termodinâmica, conservação da energia. Mas uma não contradiz a outra. Tá joia? Vamos continuar? Por falar nisso, olha só. A segunda lei da termodinâmica pode ser encarada como um princípio da degradação da energia. Por quê? A. O calor não pode passar espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais baixa que o primeiro. B. Para produzir trabalho continuamente, uma máquina térmica operando em ciclos deve necessariamente receber calor de uma fonte fria e ceder parte dele a uma fonte quente. C. É possível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo em uma quantidade equivalente de trabalho? D. É impossível se converter totalmente calor em outra forma de energia? E. A termodinâmica independe de qualquer teoria atômico-molecular? E aí, hein? Qual a alternativa que você marca nessa questão? Pensou? 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 Vamos lá? D. Vamos analisar? Letra A. O calor não pode passar espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais baixa que o primeiro. Ora, é o contrário.
O calor passa espontaneamente de um corpo de temperatura mais baixa para mais alta, para um de mais baixa. B. Para produzir trabalho continuamente, uma máquina térmica, um motor térmico, operando em ciclos, deve necessariamente receber calor de uma fonte fria e ceder parte dele a uma fonte quente? Não, é o contrário, né? Uma máquina térmica aqui, ele está querendo falar um motor térmico, recebe calor da fonte quente, usa uma parte para realizar trabalho e libera o restante para a fonte fria. C. É possível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo em uma quantidade equivalente de trabalho? Não. Isso não contraria o enunciado de Kelvin Planck, para a segunda lei da termodinâmica? D, que é a correta. É impossível se converter totalmente calor em outra forma de energia, que é o que mostra que a energia se degrada. Quando você tem o calor como fonte de energia, você não consegue utilizar totalmente, você não consegue utilizar 100%. Tem sempre uma parte não útil, que não desaparece, mas é não útil, não aproveitada, é degradada. E só para fechar, letra E. A termodinâmica independe de qualquer teoria atômico-molecular? Não. A termodinâmica, originalmente, ela é elaborada em cima do estudo dos gases perfeitos, dos gases ideais. E o comportamento dos gases ideais obedece, sim, a teorias atômico-moleculares. Beleza? Vamos para a próxima? Agora uma questãozinha de cálculo também simples. Um condicionador de ar, quer dizer, um refrigerador térmico, né? Funcionando no verão, durante certo intervalo de tempo, consome 1.600 calorias de energia elétrica, retira certa quantidade de energia do ambiente que está sendo climatizado, né, refrigerado, e rejeita 2.400 calorias para o exterior. A eficiência desse condicionador de ar é de... Então agora, gente, refrigerador térmico, máquina frigorífica. A eficiência depende do trabalho e da quantidade de calor da fonte fria. Vamos identificar quem é quem? 1.600 ele consome de energia elétrica, quer dizer, vem de uma alimentação externa. 2.400 vai para o ambiente exterior, ou seja, vai para a parte externa, vai para fora do ambiente onde está o condicionador, né, o refrigerador. Então, 2.400 vai para o ambiente quente, que é o externo, 1.600 é o trabalho, que é o que ele recebe de energia elétrica, então a gente calcula que a quantidade de calor da fonte fria é de 800 calorias. Então, é só ter o cuidado de identificar quem é quem, para não substituir errado. Os cálculos são muito fáceis, fala a verdade. Aí, para calcular a eficiência, vocês lembram? Que a eficiência é quanto de calor ele extrai do ambiente frio, né, do ambiente interno, dividido pelo trabalho que ele tem que realizar para executar essa operação. Então, 800 ele extraiu do ambiente interno, 1.600 foi o trabalho que ele teve que realizar, então essa eficiência vai dar 0,5, como aparece na letra B. Coloquei essa questão também para te lembrar uma coisa. Motor térmico, né, máquina térmica, rendimento. Refrigerador térmico, máquina frigorífica, eficiência. Tanto o rendimento quanto a eficiência são adimensionais. Porém, tem uma diferença. O rendimento nunca é superior a 1. Nunca é superior a 100%. Aliás, nunca chega nem a 100%. A eficiência pode ser. Nesse caso não foi, né, deu 0,5, que seria o mesmo que 50%, mas poderia ser maior do que 1. Poderia ser maior do que 100%. Por quê? Esse trabalho e essa quantidade de calor da fonte fria não seguem aquela lógica de que um é uma parte e o outro é o todo. Lá no rendimento, quando a gente falou de motor térmico, o rendimento é útil sobre total. O útil é parte do total.
E, obviamente, essa parte não pode ser maior do que o total. Aqui não tem essa interpretação, não é parte e todo, nada a ver. Porque esse trabalho, ele vem de uma alimentação externa, no caso aqui, energia elétrica. Então esse trabalho, ele pode ser maior que o da fonte fria, pode ser menor que o da fonte fria, pode ser igual ao da fonte fria, ou seja, são valores independentes. E, portanto, na hora que você divide, pode dar 1, pode dar menos que 1, pode dar mais que 1. Tá? Cuidado para não confundir. Bom, agora vamos lá. Ó. Pensar no funcionamento do refrigerador. Em um refrigerador, o fluido refrigerante passa por processos termodinâmicos que permitem que o calor seja removido de um ambiente a baixa temperatura e levado para outro de temperatura maior. Nesse processo, ora o trabalho é realizado sobre o fluido refrigerante, ora é ele que realiza trabalho sobre o meio. Esquematicamente, as etapas de tais processos são representadas a seguir. Nesse ciclo, ocorrem uma expansão adiabática e uma compressão adiabática, respectivamente, entre... Agora você precisa lembrar lá da aula teórica. Nós temos refrigerador, ambiente interno, que é o congelador, o evaporador, ambiente externo, que é o radiador, o condensador. Um gás circula entre eles. Quando esse gás vai entrar, ele é expandido, então ele realiza trabalho. Expandido rapidamente, expandido adiabaticamente. Então ele esfria, entra frio, tira calor do ambiente interno. Quando esse gás vai sair, ele é comprimido, quer dizer, trabalho é realizado sobre ele. Isso faz com que ele esquente, passe então na parte externa quente e, portanto, libere calor. Então vamos lá? Para chegar no ambiente frio, vai vir de 3 para 4. Então precisa ser expandido. E expandido quer dizer que o gás realiza trabalho. Aí ele passa pelo ambiente frio, estando frio, retira calor de lá. Aí antes de passar no ambiente quente, ele é comprimido. Então é realizado o trabalho sobre ele. Aí quando ele passa no ambiente quente, ele está na alta temperatura, ele libera calor e depois o processo reinicia. Vamos ver a pergunta? Olha aqui comigo, ó. Nesse ciclo ocorre uma expansão adiabática e uma compressão adiabática, respectivamente, entre. Então, expansão de 3 para 4, antes de entrar no ambiente frio. Compressão de 1 para 2, antes de passar pelo ambiente quente. Tá ok? Então a gente tem que entender esse fluxo do gás lá no refrigerador que permite tirar calor de dentro e jogar lá para fora. Tá ok? Muito bem. Para você então se acostumar, eu coloquei outra questão sobre o mesmo tópico, né? Porque muita gente não está habituada a isso. Então vamos lá? As principais partes de um refrigerador doméstico são o congelador, o condensador e o compressor, sendo que essas duas últimas peças estão localizadas na parte externa do aparelho. O funcionamento do refrigerador depende da circulação de um fluido refrigerante impulsionado pelo compressor. Durante o ciclo termodinâmico, o fluido sofre transformações nas variáveis de estado, pressão e temperatura, o que determina o resfriamento no interior do aparelho, levando para fora a energia oriunda dos alimentos refrigerados. Em relação a essas transformações, considere as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. No congelador, a pressão do gás diminui e sua temperatura se eleva com a absorção de energia. Correto. Quando o gás vai entrar no congelador, antes de entrar, ele é expandido bruscamente, e então ele esfria. Então ele entra frio, e aí ele retira calor lá de dentro, e portanto ele vai se aquecendo. 2. No congelador a pressão do gás aumenta e sua temperatura diminui com a liberação de energia. Não, ao contrário. 3. No condensador, quer dizer, lá fora, a pressão do gás é maior do que no congelador, e sua temperatura diminui com a liberação de energia. Correto. Quando o gás vai sair, ele é comprimido
rapidamente se aquece e, portanto, circula no ambiente externo a uma alta temperatura, o que faz com que ele libere calor para o ambiente externo. E aqui na 4 ele fala o contrário, né? No condensador a pressão do gás diminui e sua temperatura aumenta. Então são corretas, já estava aqui, ó, 1 e 3. Ok? Então atenção para essa sequência. Eu acho que você tem que fazer seu resuminho organizando isso para entender como é que funciona um refrigerador. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma. Vamos lá, segunda lei da termodinâmica, moçada. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Enunciado de Kelvin Planck. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%? Não, nunca, na verdade. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente? Não, porque se vai ter fluxo de calor, precisa de ter duas temperaturas, uma mais alta e uma mais baixa, uma fonte quente e uma fonte fria. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas? São. Calor e trabalho, ambos são formas de se transferir energia. Calor e trabalho, ambos são expressos na mesma unidade. Calor e trabalho são grandezas homogêneas. Calor e trabalho são grandezas dimensionalmente iguais. No SI, calor e trabalho são ambos dados em Joule. D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Sim. Perceba que a questão, novamente, como a gente já viu em outras hoje, ela está usando o termo máquina térmica no contexto de motor térmico. Aquilo que retira calor para realizar trabalho. Só para a gente ver direitinho, olha a última. Somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível a uma máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Não, gente, tá tudo errado, né? Porque só posso falar em máquina térmica se eu tiver duas fontes, quer dizer, em temperaturas diferentes. Com uma fonte só não é possível. E, mesmo com duas fontes em temperaturas diferentes, é impossível converter integralmente calor em trabalho, pois estaria violando a segunda lei da termodinâmica, o segundo princípio da termodinâmica. Beleza? Então, moçada, para fechar, um aparelho de ar-condicionado funciona como uma máquina térmica. Máquina térmica agora, ó, termo geral, é uma máquina térmica do tipo refrigerador térmico, né? Utiliza-se um gás refrigerante que é submetido a uma alta compressão e posteriormente a uma expansão rápida, promovendo a queda de temperatura. Essa tecnologia de refrigeração está baseada na conservação da energia mecânica, primeira lei da termodinâmica, equação de Clapeyron, lei de Boyle-Mariotti, lei de Gay-Lussac. Léo, tudo que você falou nessa aula foi sobre segunda lei da termodinâmica. Sim. Mas eu não quero que você esqueça da primeira lei, conservação da energia. Nas máquinas térmicas em geral, seja no motor térmico, seja no refrigerador térmico, a energia total se conserva. Existe a degradação, no caso lá dos motores térmicos, mas de todo jeito existe a conservação. E a conservação da energia é o contexto da primeira lei da termodinâmica. Beleza? Continue estudando bastante. Grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.